Rapidamente, queria agradecer os organizadores do colóquio. Acho que o colóquio está muito legal. Vocês estão conseguindo uma coisa que há muito tempo que eu não via na UERJ. Reunir uma porção de gente em torno de interesses comuns. É um contra-lattes isso aqui. Acho que é muito bom. Estou muito feliz. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar tempo. Rafael, qualquer coisa você me fala, tá? Me passa um papelzinho, 5 minutos. Michel Foucault na imprensa brasileira durante a ditadura militar, os cães de guarda, os nanicos e o jornalista radical. Estão me ouvindo bem? Minha comunicação, em princípio, parece distante do foco deste evento, a judicialização da vida. Envolvida com uma pesquisa relativa às 5 visitas de Michel Foucault ao Brasil, entre 65 e 76, bem como a seus efeitos e ressonâncias no presente, academia e militância, ao receber o convite, não pude deixar de a ela me reportar. Rapidamente inventei um título e elaborei breve resumo, sem muito me ocupar de convergências ou dissonâncias. Minha angústia com mesas só começa às vésperas. Mas essa semana, durante uma aula sobre Foucault, em que os alunos ressaltavam a medicalização da vida, lembrei-me de um episódio, pouco importa se real ou não, que me foi contado há tempos. Telefona a mãe, aflita, ao pediatra. Doutor, fulaninho, meu filho, ameaça ficar gripado. Ao que retruca o médico, um crítico, por mais que improvável, dessa medicalização desenfreada. Então, senhora, ameace dar uma aspirina a ele. O relato remeteu-me ao que deveria hoje falar. Pois, no caso da judicialização da vida, ameaçar nada contém de postura crítica. Ameace denunciar algo ao Conselho Tutelar, às ONGs, aos organismos de segurança, às UPPs, aos profissionais das escolas, aos agentes socioeducativos, aos conselhos de comunidade, etc. E a virtualidade imediatamente se atualizará em periculosidade. Principalmente, e é aqui que encontro o gancho para uma inserção menos disparatada nesse colóquio, se essa ameaça vier acompanhada de uma passagem às páginas da imprensa ou à mídia em geral. Muito nos referimos a elas em nossas análises da governamentalidade neoliberal, da biopolítica, do disciplinamento de corpos e almas, dos controles a céu aberto, ou como se venha chamar o que aqui nos reúne. Um murmúrio difuso, por vezes, procura possíveis resistências na internet, sempre com ressalvas várias. Ora, o que eu propus a apresentar fala de um momento em que, para usar termos tão ao gosto de Foucault, práticas divisórias instauram uma cisão na imprensa brasileira. A cisão entre os cães de guarda da ditadura militar e a imprensa dita alternativa ou nanica. A primeira expressão me foi sugerida pelo título do livro de Beatriz Kouchner, Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5, a Constituição de 88. Cães de Guarda, por sinal, é também o título de uma obra de Paul Nizam, que em 1932, com ela criticava o idealismo da filosofia francesa. Por outro lado, entre 64 e 80, nasceram e feneceram no Brasil cerca de 150 periódicos conhecidos como imprensa alternativa ou nanica. O primeiro desses adjetivos ressalta sua oposição intransigente ao governo militar. O segundo, o formato tabloide adotado pela maioria deles, naniquinhos. Quando de suas passagens pelo Brasil, acrescente-se, Foucault inúmeras vezes expressou a intenção de abandonar a filosofia e o lugar sacralizado do intelectual, a fim de voltar-se ao diagnóstico do presente através da prática de um jornalismo radical, eventualmente sob outros nomes. Chamou pirotecnia, explosivos, fogos de artifício, escrita pontual sem rebuscamentos literários, etc. Ou mesmo falou da sua prática de um artesão. Aliás, ele declarou isso ao Sérgio Augusto numa entrevista à Veja em 1973. Disse então ao Foucault: fabrico tamancos e encontro nisso um prazer quase erótico, porque fico contente quando alguém enfia os pés neles. Sendo assim, talvez esses tamancos, vale lembrar sabot em francês, né, que faz lembrar sabotagem,
Talvez estes tamancos possam ter algo a ver com o desejo de emperrar essa maquinaria judicializante que nos afeta a todos. Sem mais justificativas, passemos, pois, ao que apresento na forma de um relato histórico, limitando-me em função do tempo disponível ao ano de 1975. Vamos ver o que dá para falar, qualquer coisa a gente conversa depois. Nesse momento, Foucault retorna à Universidade de São Paulo, onde já estivera há 10 anos atrás. Pouco antes da partida para o Brasil, juntamente com Yves Montand, Régis Debray, Costa Gavras e outros companheiros, viajara a Madrid para protestar contra a condenação à morte de 11 militantes antifranquistas. Chegaram a ler uma declaração, com a presença da imprensa internacional, sendo depois escoltados pela polícia ao aeroporto e despachados de volta a Paris. Foucault chega a São Paulo em 5 de outubro. O projeto de trabalho na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas prevê conferências sobre psiquiatrização e antipsiquiatria. Aparentemente, o combinado o aborrece. Freud marcha ao infinito. O trabalho político vem de antigos quadros sindicais. Escreve ele, então, a Daniel Defer. A julgar pelos termos da carta, seus explosivos não conseguem ultrapassar o limite acadêmico. Mas Foucault se engana ao ver apenas continuidade. Não tanto em função do que se pode reconstituir em termos de datas e fatos. Porque se o governo Geisel prometia distensão e se os censores começavam a deixar a redação dos jornais, inicialmente a do velho Estadão, Estado de São Paulo, no porão prosseguiam a tortura e o assassinato. Em 1974, foram assassinadas cerca de 50 pessoas, a maioria nas matas. Propiciará, não só para Foucault, é claro, uma inesperada descontinuidade. O jornalista Vladimir Herzog tinha ingressado na TV Cultura no começo de setembro. 2 dias depois, a emissora transmitiu um documentário sobre o chefe vietnamita Ho Chi Minh. A primeira reação não veio da censura oficial do regime, mas dos cães de guarda da imprensa. O jornalista Cláudio Marques, responsável pela seção Coluna 1 no jornal Shopping News, ali imediatamente comentou: "Eu acho que esse pessoal do Partido Comunista da TV Cultura pensa que isso aqui virou o fio." Embora informado de que passara a fazer parte de uma lista de suspeitos, Herzog continuou sua vida regular. No dia 24 de outubro, foram à emissora para prendê-lo. Pediu tempo para concluir o telejornal e se prontificou a comparecer ao DOI-CODE na manhã seguinte. E assim fez, efetivamente, no dia 25, para, segundo pensava, prestar esclarecimentos. Conforme registra Hélio Gaspari, foi acareado com 2 colegas. Negou que pertencesse ao PCB e ficou a sós com um interrogador numa sala do andar térreo. Os 2 colegas, num corredor contíguo, ouviram seus gritos e a ordem para que fosse trazida a máquina de choques elétricos. Um rádio em volume alto abafava os sons. A certa altura, o noticiário informou que o generalíssimo Francisco Franco, ditador da Espanha desde 1936, recebera a extrema-unção. No meio da tarde, fez-se um grande silêncio na carceragem. Flado, apelido pelo qual era conhecido, estava morto. Segundo a agência oficial do SNI, suicidara-se. Era o 38º suicida, o 18º a enforcar-se, dessa vez com uma tira de pano. Anota Gaspari. E prossegue num texto que, em suas grandes linhas, poderia ter sido escrito por Foucault. Horas depois da confirmação de sua morte, começou um daqueles processos em que as reações individuais e desarticuladas desembocam em comportamentos que, sem coordenação ou planejamento, constroem os grandes fatos históricos. Em todos os casos, teve-se de decidir por onde passava a linha a partir da qual o medo reprime a revolta.
O medo era tanto que foi desafiado. Na segunda-feira, 27 de outubro, após o funeral de Vlado, irrompe uma greve na USP. Foucault suspende seu curso e lê um texto sobre o assassinato do jornalista, logo transformado em panfleto pelos estudantes. Ainda desconhecemos o teor desse escrito, mas temos acesso às palavras de Foucault, mais tarde publicadas, descrevendo os acontecimentos de 31 de outubro nas exéquias de Herzog. Impressionante relato de uma contraconduta, para usar o termo que, no intuito de caracterizar a agonística das relações de poder, ele virá futuramente a propor. Disse Foucault, então: a comunidade judaica não ousou fazer exéquias solenes, e foi o arcebispo de São Paulo que promoveu, na Catedral Metropolitana, uma cerimônia, aliás ecumênica, em memória do jornalista. O evento atraiu milhares de pessoas à igreja, à praça. O cardeal, de vestes vermelhas, presidia a cerimônia. Caminhou diante dos fiéis e os saudou, exclamando: Shalom, Shalom. A praça estava cercada por policiais armados e na igreja havia diversos policiais à paisana. A polícia recuou. Não podia fazer nada contra isso. Embora se considerasse desde então vigiado pela polícia, Foucault permaneceu no Brasil até 11 de novembro. Segundo seus biógrafos e alguns entrevistados de nossa pesquisa, teria estado quase informalmente na Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, e também a convite do centro acadêmico. O que nos interessa mais de perto, porém, é seu contato com a imprensa alternativa. Uma entrevista concedida a um grupo de colaboradores diversos é divulgada no primeiro número, outubro de 75, sob o título Hospícios, Sexualidade, Prisões. Ali, Foucault fala de sua microfísica em contraposição às perspectivas marxistas e estruturalistas. Elogia as rupturas com a psiquiatria realizadas por Lang, Cooper, Bettelheim e Szasz. Refere-se a 1968 como o momento em que, sem ligação ou comunicação prévia, a contestação ao modo de vida do presente se espalhou entre os estudantes de todo o mundo. Recusa-se a legislar sobre os eventuais benefícios das psicoterapias, não obstante revele ter abandonado sua própria análise, totalmente entediado. Aclama o Antiédipo como a primeira crítica de esquerda dirigida à psicanálise. Rejeita a hipótese reichiana de ser a sexualidade reprimida com vistas à constituição do corpo humano como força de trabalho. Defende com vigor as lutas particulares de prisioneiros, mulheres, etc., cujo escamoteamento, a seu ver, dá lugar a totalitarismos de vários matizes. Afasta o intento de vigiar e punir, há pouco publicado, de uma mera reforma das prisões, associando-o ao questionamento de todos os micropoderes vigentes. Porém, e em nossa perspectiva principalmente, analisa suas implicações como intelectual e professor universitário. Em resposta a uma pergunta sobre seus métodos de trabalho, diz ele então: o que importa é o que acontece, não o que alguém faz. Minha história pessoal não tem grande interesse, a não ser pelos meus encontros ou situações que vivi. Mais adiante, contestando uma série de indagações sobre a universidade, assevera: depois de 68, todos foram unânimes em dizer que a universidade estava morta. Morta sim, mas como o câncer, se propagando. Ao mesmo tempo, desaparece o papel de profeta universal do intelectual. Concluindo o encontro, provocado por uma questão sobre a necessidade de uma síntese de saberes e lutas, Foucault corta e recorta. Diz ele: o que faz a síntese é o processo histórico. A síntese é feita pela coletividade. Se o intelectual quiser fazer a síntese dessas várias atividades, ele retomará o seu velho papel solene e inútil. Não falo da síntese como algo que faz falta, mas de uma conquista. Enfim, nos livramos da síntese, da totalidade. Nada melhor do que essa radical rejeição à síntese poderia ser oferecido a um periódico da imprensa nanica como Versos. Qual grande parte de seus confrades, o jornal surgiu sob o signo do acontecimento. Diz Barros Filho: o drama de Herzog na prisão coincidiu com a impressão da primeira edição do jornal, em torno de 12 mil exemplares. Distribuído precariamente de mão em mão,
em bancas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras cidades, Versos calou fundo na acessibilidade dos leitores e iria mais longe que o esperado. A despeito dessas condições minoritárias, de 75 a 79, Versos publicou 33 edições regulares, 3 edições extras de histórias em quadrinhos, além de 2 outras edições em fuga ao calendário, uma relacionada ao golpe do Chile e outra ao 1º de maio, no ABC Paulista. Mais do que esses dados, que atualmente, com a quase divinização do mercado e do capital, são impressionantes, importa-nos uma aproximação a Versos como analisador das perspectivas presentes na esquerda brasileira, porque é em relação a algumas delas que o discurso contrassintético de Foucault compõe uma singular aliança. Diz-nos Maria Paula Araújo que, no Brasil, a primeira metade dos anos 70 carreou para a esquerda uma nova definição tática, a luta de resistência como autocrítica, na prática, da luta armada e de sua derrota. Essa postura, associada à defesa cotidiana das liberdades, não gozava, porém, de unanimidade. Certos setores de oposição ao regime militar a acusavam de diluidora. A crítica de reformismo, antes dirigida ao PCB e ao PCdoB, voltou-se contra as organizações que haviam aderido à luta de resistência. Dessa forma, uma nova polaridade desenhou-se. De um lado, os que concordavam com a luta de resistência. De outro, militantes e organizações que consideravam essa proposta uma reedição do reformismo do comunismo tradicional brasileiro. Articulada a nova polaridade, encontrava-se a ação das minorias, movimentos de mulheres, de negros, de homossexuais, de defesa dos índios, etc., que então surgiam ou ressurgiam. Enquanto os que aderiam à luta de resistência acolhiam essas iniciativas pela valorização da diferença, com ou sem tentativas de aparelhamento, a perspectiva agora tradicional da ação política alegava que dividiam a oposição, conduzindo a uma fragmentação da utopia revolucionária. Segundo Araújo, com quem concordamos, esse debate pode ser rastreado no espaço legal das páginas da imprensa alternativa, pois as discussões políticas começavam a sair do âmbito estrito das organizações clandestinas e ganhavam espaço e público maiores. Assim, conquanto não se deva identificar imprensa alternativa e esquerda alternativa, a trajetória de Versos nos ajudará a esboçar uma análise do contraponto. Entre 75 e 77, não faltaram ao periódico motivos para lutas de resistência. Depois de Vlado, o líder operário Manuel Fiel Filho foi assassinado nas dependências do Exército, em 76. E no mesmo ano, a estilista Zuzu Angel, que vinha denunciando o massacre do filho, Stuart Angel Jones, morreu em um acidente de carro suspeito. Paralelamente, atentados à bomba começaram a ser praticados contra organizações como a ABI e a OAB, logo seguidos de outros, visando os espaços nanicos que vendiam a imprensa nanica, as bancas de jornal. A linguagem e a estética de Versos eram um condensado desse momento. O jornal buscava uma forma de expressão que representasse justamente o terror e a angústia. Por outro lado, intelectualmente era próximo dos ares de maio de 68 francês, encarando a política como uma manifestação estética. Apesar da ênfase nos temas do pânico e da morte, o primeiro número, além da entrevista de Foucault, exibia matérias como Conversas sobre o Medo, Necrotério Raul Soares, que é um manicômio de Belo Horizonte, 450 anos de genocídio e Diário de Minha Morte. Versos era considerado uma publicação extremamente bonita, de visual dramático, transmitindo ao mesmo tempo beleza e tensão, valendo-se de todos os recursos, do quadrinho à foto, diferia esteticamente de tudo o que já havia sido feito antes na imprensa alternativa. Um de seus principais artistas gráficos vivia assumidamente a cultura da droga e valia-se das experiências com novos modos de expressão. De acordo com Marcos Feierman, editor de Versos, essa estética política pretendia fazer nascer, para o público brasileiro, uma ainda desconhecida América Latina, toda ela medo e terror. Era tudo passado, usávamos o passado para falar do presente, disse Feierman. A frase em tudo nos dirige aos procedimentos de Foucault, e tal orientação não se altera quando apreciamos o seguinte comentário de Bernardo Kucinski.
Apenas para o público habituado à linguagem pedagógica e em busca de rigor doutrinário, versos eram insuficientes. Mas como se dava o processo cotidiano de produção? A um núcleo inicial descapitalizado, que assinava promissórias numa gráfica em Pinheiros, juntaram-se jovens intelectuais e artistas, juntaram-se jovens jornalistas, em geral fascinados com o primeiro número. Colaboravam igualmente intelectuais e artistas veteranos, brasileiros e latino-americanos, assim como uma nova geração de desenhistas e criadores de quadrinhos. Aparentemente, o grupo não tinha administração, tampouco preocupação com direitos autorais. Alguém se referiu ontem à questão do copyright, do copyleft. Roubava textos de revistas estrangeiras ou os recebia de presente de seus congêneres destruídos por ditaduras outras. Além disso, pela temática e estética, atraía exilados e, inclusive, abrigava-os em sua sede, se necessário. A síntese, quando existe, é feita pela coletividade, dissera Foucault na entrevista a Versos. Porém, vale acrescentar, a síntese nem sempre se constitui em uma desejável superação. As utopias consolam, as heterotopias inquietam, dissera também Foucault muito antes, no prefácio às Palavras e as Coisas. Em 1977, Versos está no apogeu. Vende cerca de 35 mil exemplares por edição. Congrega gente de todos os partidos políticos de esquerda. Obtém o apoio de um show assistido por 15 mil pessoas no Congresso Alternativo da SBPC, realizado em São Paulo, em face da proibição do evento oficial em Brasília. Nessa mesma época, todavia, através dos exilados que acolhera, Versos recebe a Liga Operária, organização que não muito depois virá a lançar, no interior do jornal, o movimento Convergência Socialista. Trata-se de um percurso repleto de peripécias, que não detalharemos, limitando-nos a resumi-lo, talvez exageradamente, como enfrentamento entre utopia fragmentada e utopia totalizadora, ou, para usar termos Foucaultianos, entre heterotopia e utopia. Com a anistia, a Convergência não precisava mais de Versos. Em junho de 79, lançam Cadernos para o Socialismo, uma grande reportagem sobre a vitória dos socialistas na Nicarágua. Em outubro, sai a última edição. Simultaneamente, a Convergência lança seu jornal próprio, não mais para lutar por um partido socialista, um modo de governar socialista, mas para lutar pelo poder dentro do PT, como tendência organizada. Quando da vinda ao Brasil, em 75, Foucault não está alheio a essas aventuras e desventuras. Em tempos recentes, tivera relações de proximidade e tensão com La Cause du Peuple, A Causa do Povo, publicação dos maoístas franceses. A partir de 71, estreitara vínculos com a agência de imprensa Libération, cujos objetivos algo se assemelhavam aos de nossa imprensa alternativa. Ao final de 72, a APL decide lançar um diário popular que reflita as lutas sem ser o órgão de uma corrente política, e Sartre assume a direção do novo Libération. Na redação, reúnem-se maoístas, não maoístas e intelectuais extrapartidários. Foucault deseja ocupar-se de uma crônica da memória operária, que faculte ao saber dos trabalhadores a entrada e difusão no sistema de informação. Como iniciativa pioneira, entrevista por 2 vezes José, um operário da Renault, diálogos publicados em um dos diversos números 0 que dão corpo de início à invenção jornalístico-política. Mas logo percebe que ser jornalista de Libération implicaria dedicar todo o seu tempo ao periódico. Os responsáveis pela publicação, por sua parte, não parecem ver com bons olhos a presença constante dos intelectuais. Sobre esse aspecto, dirá mais tarde Maurice Clavel: lembro-me de ter tido uma modesta participação na criação de um jornal de esquerda, Libération, com uma equipe marxista unida, corajosa, entusiasmada. Ora, eles logo deixaram de se amar. Também Claude Mauriac transcreverá conversas com Foucault relativas à Libération, nas quais este último fala, aspas, de Foucault, de sua tristeza em ver esse jornal mentir todos os dias, tal qual a imprensa de direita mais empenhada em deturpar os fatos. Sendo assim, por mais que Foucault expresse, à época, o desejo de abandonar a escrita acadêmico-filosófica
para dedicar-se ao jornalismo, a ausência de veridição, ou seja, do dizer verdadeiro, que ele reivindica como base da atividade da imprensa, parece contê-lo. Cumpre acrescentar que, em 75, Foucault concedeu outra entrevista à imprensa brasileira. No caso, não a um nanico, mas a um órgão que diríamos híbrido, o Jornal da Tarde, JT. Lançado em 66, pretendia ser um vespertino revolucionário, ágil e divulgador de grandes reportagens. Era, porém, um subproduto do Estado de São Paulo, circunstância que lhe definia os limites. Acerca das revoluções, ao menos de forma, pretendidas pelo JT, lembremos talvez a mais famosa. Durante os anos de censura prévia à imprensa, o JT publicava receitas de bolo, naqueles espaços em que atuara a tesoura do censor. No livro da Beatriz Kuchler, ela comenta que algumas pessoas escreviam dizendo que as receitas não davam certo. Que depois começaram a entender. Certo é que o Jornal da Tarde, da família Mesquita, ficou conhecido como mais à esquerda ou menos à direita do que seu rival, a Folha da Tarde, da família Frias, a partir do AI-5, um cão de guarda, uma espécie de sucursal midiática da Operação Bandeirantes, a ponto de não publicar uma linha sequer sobre as exéquias de Herzog. É difícil imaginar o quanto sabia Foucault das conivências e resistências da imprensa brasileira. Porém, a entrevista concedida a Cláudio Bojunga e Reinaldo Lobo, ela se chama Michel Foucault, As Respostas do Filósofo, publicada em 1º de novembro, faculta apreciar o estilo do Jornal da Tarde, ou melhor, a ordem discursiva que ali prepondera. No canto inferior esquerdo da página 12, o box intitulado A História e a Cultura vistas por um pensador profundo, inteligente, original, demoníaco, com a palavra Michel Foucault, não lhe dá imediatamente a palavra. Quem a tem é Reinaldo Lobo, que após algumas ironias, Michel Foucault é uma vedete, alguns chegaram a ler seus livros, dedica-se a explicar longamente aos pobres leitores o sentido das palavras e as coisas. Somente depois disso, aparentemente certo de que suas considerações seriam lidas previamente, afirma que precisamos dar-lhe a Foucault a palavra. À direita da página 12, na página seguinte, o filósofo responde aos entrevistadores. Os temas não diferem muito dos abordados em versos, embora no JT as questões sejam formuladas de modo erudito, ao invés de se sucederem, como ocorrera no jornal alternativo, qual em uma animada conversa. Mas Foucault é um estrategista da fala e sabe como ninguém inclinar o que lhe indagam na direção do que deseja afirmar. Assim, quando lhe pedem que esclareça o sentido do que denomina confissão em suas pesquisas genealógicas, dispara sobre o presente. Diz ele, então, se é verdade que a extorsão selvagem da confissão é uma prática policial habitual e que a justiça, em princípio, a ignora, é também verdade que, atribuindo um tal privilégio, a produção da verdade, à confissão, o sistema judiciário é um pouco cúmplice dessa prática policial que consiste em arrancá-la a qualquer preço. Para dizer a verdade, a infelicidade do sistema é que existe entre a justiça e a polícia um acordo tácito, e é a justiça que, sem o dizer, suscita frequentemente as práticas policiais. O próprio Foucault, por seu lado, não escapa à necessidade de repetidamente confessar ou de reparar numa interminável penitência a ousadia de haver um dia atacado a sacrossanta figura do homem. A pergunta é previsível. E o homem existe? Paciente, Foucault contesta. É claro que existe. O que é preciso destruir é o conjunto de qualificações, especificações e sedimentações pelas quais algumas essências humanas foram definidas a partir do século XVIII. A resposta abre caminho à provocação final. Sabendo que Foucault se mostra um incansável defensor das minorias, perguntam-lhe se tal postura poderia escapar a alguma forma de humanismo. Novamente mirando o presente, Foucault fecha o diálogo. Diz ele, se essas lutas são conduzidas em nome de uma essência determinada de homem, diria que são lutas perdidas, porque serão conduzidas em nome do homem abstrato, do homem normal, de boa saúde,
que é o precipitado de uma série de poderes. Fazer uma crítica política em nome de um humanismo significa reintroduzir na arma de combate a própria coisa que combatemos. Viajante quanto mais, Foucault segue para Nova York. Insuportável depois do Brasil, escreve a Daniel Defer. Ali, participando de um debate sobre medicina, violência e psiquiatria, lembrou-se de nós e, em nova contraconduta, fez com que se lembrassem de nós, dizendo: perdoem-me por essa digressão, que não parece falar senão incidentalmente dos asilos e não da medicina, quando, de fato, nessa nova técnica de tortura, foi introduzido um personagem, hoje constantemente presente no ritual. Esse personagem é o médico. Praticamente em todas as torturas importantes hoje está presente um médico, que tem por função, em primeiro lugar, dizer quais são as torturas mais eficazes. Em segundo lugar, ele faz exames médicos para saber se o doente corre o risco de morrer. Herzog, morto na prisão, não foi suficientemente examinado. E, em terceiro lugar, o médico dá injeções de diferentes tipos para reanimar o paciente, de modo que este possa suportar fisiologicamente e psicologicamente as torturas. Gente, obrigado por me ouvir. Eu ia falar também de 76, mas evidentemente não vai dar tempo. Quando Foucault tem muito contato com a imprensa anarquista, né? Mas eu acho que já dá para, juntando com as falas aqui das minhas queridas companheiras de mesa, a gente no final conversa, tá?